Oi, pessoal. Bem, então, a aula de hoje vai ser sobre citologia. Para estudarmos citologia, uma coisa muito importante é a gente entender como é a nossa organização biológica. Como assim? Então, entender o que difere algo biológico do que a matéria bruta, né? Então, tudo que existe nesse planeta, nesse universo, são compostos por estruturas microscópicas, né? Que é o átomo, que antigamente, inclusive, achavam que o átomo seria a menor unidade do universo. E depois até foi descoberto que os átomos também são formados por estruturas menores, que eram os prótons, os nêutrons e os elétrons, e depois foi descobrindo que também essas estruturas atômicas são formadas por estruturas subatômicas. Bem, mas vamos partir do átomo. Tudo que você pode imaginar é formado por átomo. Os átomos, eles se organizam em moléculas, tá? Que por sua vez, as moléculas vão formar orgânulos, tá? Que vai ser aí que vai começar a diferenciação entre a matéria bruta e a matéria biológica. Esses orgânulos, por sua vez, oi pessoal, a aula de hoje será sobre citologia. Então, para estudarmos a citologia, a gente tem que entender como é que é a organização biológica, né? Vamos lá. O átomo é a menor unidade de partículas que pode ter uma matéria. Lembrando que os átomos também são compostos de partículas subatômicas, mas não vai ser o caso dessa aula. Vamos partir do átomo. Os átomos se organizam em moléculas. Essas moléculas se organizam em orgânulos, são pequenos órgãos, já com uma estrutura um pouco mais complexas. Os orgânulos, por sua vez, eles se organizam numa estrutura mais complexa, que são as células. As células, por sua vez, se organizam em tecidos. Os tecidos se organizam em órgãos. Os órgãos, por sua vez, se organizam em um sistema, né? Eu vou falar isso aí mais à frente, um pouco mais explicado, só que é um apanhado geral. Formando um organismo. Esse organismo ele se insere em uma população específica, de acordo com a sua espécie e raça, que é formado por sua comunidade, se integrando em um ecossistema, tá? Que nesse caso aqui é do Brasil Central. Os ecossistemas se unem, formando o nosso planeta, né? O ecossistema geral. Bem, partindo dessa introdução sobre o entendimento da organização biológica, vamos falar sobre cada um, tá? Então, o nível químico de tudo que forma o nosso organismo biológico, né? Formado por essas estruturas atômicas, né? São os átomos. Então, os átomos, com aquela representação clássica, onde temos aqui
o centro, né, formado por átomo, por estruturas subatômicas, né, prótons, nêutrons e elétrons. Nós temos, quando os átomos se unem formando moléculas, nesse caso aqui, 2 átomos de hidrogênio se agruparam em um átomo de oxigênio, formando uma molécula de água. Então, vê que isso aí já é uma especialização, uma união de estruturas atômicas formando uma molécula. Tá? Essas moléculas vão formar os orgânulos e esses orgânulos, por sua vez, vão chegar no nível celular, tá? Formando essas estruturas complexas que os seres vivos possuem, a matéria bruta não. A matéria bruta para no nível anterior, tá? No nível molecular. Todas as estruturas consideradas vivas, né? Elas são formadas por essa estrutura complexa chamada célula. As células, por sua vez, se especializam cada vez mais. As suas células comuns se unem formando os nossos tecidos, ou tegumento. No caso das células que se formam tecido, esses tecidos também se especializam e se unem, e vários tecidos diferentes também vão se unir para formar um órgão específico. Então, essa representação que eu tenho aqui é o estômago. Então, o estômago é formado por vários tecidos diferentes. Tá? Então, um órgão, eles são estruturas formadas por diversos tipos de tecidos. Vários órgãos juntos já vão formar um sistema, tá? Aqui representado o sistema digestório. Então, o sistema digestório é formado por vários órgãos, né? E, por sua vez, quando a gente junta vários sistemas, aí sim nós temos um organismo complexo, no caso, o ser humano, que é formado por diversos tipos de sistemas. Então, essa é a complexidade do ser humano, que é o caso que a gente está estudando aqui. Então, vamos resumir um pouco daquilo que eu falei, né? Vamos retomar aqui. Ó. Veja que o nível químico são formados pelos átomos. Esses átomos vão formar moléculas, tá? Esse é o nível químico onde toda a matéria bruta está inserida. As estruturas mais complexas do nosso meio está aqui, ó, que é o nível celular. Aqui é a matéria bruta e aqui é a matéria biológica. O nível celular é representado pelas células que se juntam formando os tecidos, tá? Nível tecidual, exemplo aqui, tecido epitelial. Vários grupos de tecidos se unem formando o nível orgânico. Nesse caso aqui, o estômago. Então, o estômago é composto por vários tipos de tecidos. Já vários órgãos unidos com determinada função em comum vão formar um nível sistêmico. No caso do nosso exemplo, o sistema digestório.
E vários sistemas unidos para a preservação de uma vida complexa vai formar um nível de organismo, tá? Como é o exemplo é o ser humano, né? Ok? Então, qual é a definição de citologia? Só para ser didático, né? Citologia é o estudo das células, né? Logia, estudo, citos, células. Agora, o que é uma célula? Por definição, célula é a menor unidade morfofisiológica do ser vivo. O que vem a ser isso? Esse morfo vem de forma e fisiológica vem de função, funcionamento, né? Então, traduzindo isso aqui, a célula é a menor unidade que forma e que faz funcionar o ser vivo. Tá? Então, essa é a definição de célula. Agora, do que a célula é composta? Então, nós encontramos na composição celular componentes químicos, tá? Que podem ser inorgânicos e orgânicos. Algumas pessoas me perguntam, antes de entrar na questão dos componentes propriamente dito, qual é a diferença entre alguma coisa inorgânica e outra coisa orgânica? O que vem a ser isso? Bem, vou tentar resumir. Vamos pensar aqui, né, o inorgânico versus orgânico. Qual é a diferença? Vamos pensar numa substância inorgânica, como a água, que é bem conhecida, né? H2O. A água, ela é uma substância inorgânica. Veja bem, estou afirmando para vocês que a água é uma substância inorgânica. E aqui nós temos uma substância orgânica, a glicose. Estou afirmando que a glicose é uma substância orgânica, cuja fórmula é C6H12O6. Bem, para entender qual é a diferença entre uma substância inorgânica para uma orgânica, vamos analisar aqui. Ó. A água, essa aqui são moléculas de hidrogênio. A glicose também tem. Aqui, o oxigênio. A água possui molécula de oxigênio. A glicose também tem. Qual é a diferença, então? Esse C aqui, que é o carbono. A glicose possui carbono e a água não. Qual é, então, a conclusão que todos chegam? Que é o carbono que faz com que uma substância seja considerada orgânica. Isso é muito importante. Vocês terem isso na cabeça, isso aí é cobrado em várias provas, vários concursos. O carbono é que define se uma substância é orgânica. Tudo bem? Então vamos continuar sobre os componentes. Quais são os componentes inorgânicos que a célula possui? A água, como eu já falei anteriormente, ela está presente na composição da célula, sendo o componente celular mais abundante. A água é importantíssima para a vida da célula e, de uma certa maneira, se a gente extrapolar, né, é importantíssimo para a nossa vida. Agora, por que a água é tão importante? Então, eu vou colocar 3 exemplos em que a água é considerada o elemento mais importante para a gente. Ela é o solvente universal. Quase todas as reações químicas que acontecem dentro da célula são dissolvidas em água. Algumas poucas não são, mas a grande maioria dissolvem em água. A água também funciona como transporte de substâncias. Por ela ter essa liquidez característica, então as substâncias dentro da célula são transportadas, né, com uma facilidade. E
A água tem uma característica de favorecer as reações químicas. Tem uma característica intrínseca dela em que as reações químicas em um meio aquoso acontecem com a maior facilidade. Outros componentes inorgânicos presentes nas células. Os sais minerais, ou eletrólitos, que são reguladores químicos, como o cálcio, muito importante para os nossos ossos, para os nossos músculos. O ferro é uma substância inorgânica importantíssima para o transporte de oxigênio. O sódio e o potássio, substâncias importantíssimas para que haja o impulso nervoso. O fosfato, importantíssima substância para ocorrer no nosso nível celular a transferência de energia. Bem, agora vamos passar os componentes orgânicos que formam a nossa célula. Então, o primeiro componente orgânico são os glicídios, comumente conhecidos como os açúcares, os carboidratos. Eles têm uma função estrutural. Quando eu falar que tem uma função estrutural, o que vem a ser isso? Imagine uma construção de uma casa. Tudo aquilo que vai de material para construir uma casa faz parte da estrutura daquela casa. Fundamental. Tijolo, massa corrida, cimento, tudo isso. Então, os glicídios eles formam a estrutura celular, junto com outras substâncias, que eu vou falar agora. Tá bom? E a principal função, além de estrutural dos glicídios, é que ele é uma fonte de energia rápida que a célula possui. Os glicídios eles são facilmente dissolvidos e transformados em energia pela célula. A reação química em que ele é transformado em glicose, ela é uma reação química mais limpa e mais efetiva. Então, o organismo sempre prefere transformar os glicídios em energia do que outro tipo, apesar que ele usa, mas ele sempre vai preferir os glicídios. Os lipídios também participam da estrutura celular e também podem ser convertidos em energia, em glicose. Mas ele funciona mais como reserva energética. Então, dentro do nosso corpo, os lipídios participam na estrutura celular, é importante para algumas reações químicas, porém, o corpo, para a transformação energética, vai preferir sempre os glicídios do que os lipídios, porque os lipídios, a reação química que irá transformá-los em glicose para a produção energética, ela é menos rentosa, falando em energia, do que os carboidratos. É como se você trabalhasse mais para obter o teu salário. No caso dos carboidratos, com pouco trabalho tu consegue o mesmo salário, entendeu? Então o corpo ele deixa os lipídios uma principal fonte energética celular. Nós temos os protídeos, as proteínas. As proteínas são os componentes estruturais mais importantes da célula. Eu poderia até compará-lo como os tijolos de uma casa. Então, tu até tem como ir tirando elementos de uma casa, mas uma casa de alvenaria que não tiver os tijolos, não vai existir a casa. Então, a célula ela tem os protídeos como seus tijolos. E os protídeos também podem ser transformados em glicose para a produção energética, sendo que o rendimento não é tão vantajoso em matéria de energia em relação aos carboidratos e os lipídios. O rendimento é menor.
uma mesma quantidade de protídeos, eu vou obter menos energia e essa energia ainda vai ser trabalhosa para ser obtida, né? Temos também as enzimas como componentes orgânicos celulares. O que são as enzimas? Elas têm uma função celular de catalisador. Tá? O que é catalisador? São estruturas enzimáticas que diminuem a energia de ativação para que uma reação química aconteça. Eu vou exemplificar, porque realmente é difícil de entender esse conceito. Imagina a gente tendo que fazer um bolo. Tu usa todos os ingredientes do bolo, né? Leite, farinha, fermento, etc. Aí o que se faz? Bate tudo, bota numa forma, aquece o forno, uma temperatura alta, 180, 200 graus, e coloca a forma lá. Dentro de 40 minutos, aquela mistura, que é a massa do bolo, será transformada no bolo, mas o que propiciou isso? Aquele calor alto, aquele calor do forno é que fez a possibilidade dos elementos da massa serem fundidos, haverem reações químicas entre eles e dar o resultado do bolo. O bolo sai quentinho. Não é isso a enzima. Imagine que a enzima conseguiria, tu está misturando a massa e aí botaria o pozinho de enzima naquela massa, colocaria a massa na forma e deixaria num forno desligado durante 40 minutos. E ao abrir o forno, teríamos o mesmo bolo que obteve do exemplo anterior. O que significa? Lógico, o bolo vai estar frio, que não precisou do calor para que a reação química dos elementos da massa se fundissem. Então, a enzima é isso, ela faz com que as reações químicas ocorram sem uma energia de ativação alta para elas ocorrerem. Se nosso corpo não tivesse essas enzimas, seria como se a gente, para cada reação química, a gente precisaria estar numa temperatura altíssima como a do forno. Então, as enzimas são essenciais à vida da célula, consequentemente, à nossa vida. Os ácidos nucleicos são outros componentes orgânicos importantes. O que são eles? São macromoléculas, né? Importantes, né, para a transmissão de caracteres hereditários, e são divididos aqui, ó, o DNA, né, que transmitem as características hereditárias de uma geração para a seguinte. Temos também o ácido ribonucleico, o RNA, que é um pouco menos conhecido que o DNA, mas é importante para a célula sintetizar, né? Síntese significa produção. Então, é importante que o ácido ribonucleico, o RNA, regulam a fabricação das proteínas celulares. E, por fim, o trifosfato de adenosina, o famoso ATP, que são moléculas orgânicas importantes no armazenamento de energia. É como se fossem verdadeiras baterias, pilhas. A célula está constantemente produzindo energia e essa energia ela não pode se perder, né? Igual quando tu risca um fósforo, existe no momento uma liberação de energia grande, mas ela se dispersa em alguns segundos. Então, quando se realiza pela célula reações químicas para a produção de energia, aquela energia ela é liberada, mas precisa ser armazenada. E as estruturas orgânicas responsáveis por isso é o ATP, o trifosfato de adenosina. Assim que o corpo vai precisando, a célula, né, vai precisando de energia, ela vai pegando daqui. Então, existe uma fábrica de energia que mantém energia armazenada. Quando a célula precisa, ela vai pegar essa energia armazenada. Ok?
Agora vamos estudar como a célula está dividida. A primeira parte da célula é a chamada membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Tá? É como se fosse a pele da célula, né? Ela circunda e isola quimicamente a célula do ambiente externo. Então, se a gente fizer uma comparação com a gente, seria a pele da célula. Tá? Serve como proteção para a célula e ela tem uma qualidade que é a permeabilidade seletiva. Tá? Essa permeabilidade seletiva vai proporcionar a ela o transporte de substâncias através dela. Eu vou explicar melhor isso. O que é a permeabilidade seletiva? É a capacidade que a célula tem de decidir o que entra e o que sai dela, né? Lembre-se, permeabilidade, algo que é permeável, que deixa passar, né? Lembrando, o guarda-chuva, aquela capa, né, o tecido do guarda-chuva, o que é? Impermeável. Por que é impermeável? Porque não deixa passar água. Então, algo que é impermeável não deixa nada ser absorvido. Já algo permeável, ele deixa passar. Imagine se o tecido do guarda-chuva não fosse impermeável. A água bateria em cima e conseguiria passar e molharia a pessoa que está embaixo do mesmo jeito. Então, veja bem, a membrana plasmática ela é permeável, ou seja, não é igual o tecido do guarda-chuva, ela é permeável. Só que essa permeabilidade, ela é seletiva, ou seja, não é qualquer coisa que passa por ela. Ela seleciona, faz uma seleção do que vai passar ou não. Então vamos pensar no seguinte: tudo aquilo que entra e sai vai possibilitar um transporte de substâncias. Se eu estou falando que a membrana plasmática deixa passar certas substâncias para dentro e deixa passar substâncias para fora, selecionadas, né? Então, essa permeabilidade é selecionada, gera transporte. Substâncias que estão dentro saem e substâncias que estão fora entram. Tá? Gerando um transporte de substâncias que pode ser passivo, ou seja, para que isso ocorra, esse transporte, a célula não precisa se esforçar para isso, não precisa gastar energia, tá? Somente envolve a energia do movimento das moléculas. Não há gasto energético, ou seja, as substâncias movem-se de áreas de mais alta concentração para mais baixas concentrações até o equilíbrio. Tá? O exemplo típico é a água. A água, ela se está mais concentrada fora da célula, o que ela vai fazer? Ela vai entrar para dentro, né? Entrar para o interior da célula, porque lá no interior da célula tem menos água. E vice-versa. Se essa água estiver mais concentrada dentro da célula, a célula vai expulsar ela. Tá? Isso sem haver gasto de energético, é o processo passivo. Já o processo ativo é quando existe substâncias entrando para dentro, entrando para o interior da célula, e existe substâncias saindo da célula através da membrana. Só que é como se a célula sugasse as substâncias ou expelisse outras substâncias. Então, para que isso ocorra, ela tem que se esforçar. Então, tem gasto de energia. Por isso que é caracterizado como transporte ativo. Um dos exemplos de processos ativos é a endocitose. Ó. O que é endo? Para dentro. O que é a endocitose? São englobamentos de partículas pela célula. E isso
pode ter dois nomes específicos: a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas pela célula, e o nome um pouco mais conhecido, que é a fagocitose. Fagos vem de comer, tá? Então, é o englobamento pela célula de partículas sólidas. Então, eu botei um desenho aqui, ó. Tem uma partícula e tem a célula. A célula se aproxima da partícula e vai englobando até essa partícula estar no interior da célula. Então, para ela fazer tudo isso aqui, precisou o quê? Que ela gastasse energia, tá? Caracteriza-se o processo ativo. Citoplasma. O que é o citoplasma? Tá? Substância gelatinosa entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, entre a pele da célula, como eu falei antes, e o núcleo dela, nós temos uma substância, né, de densidade gelatinosa chamada citoplasma. Tá? O citoplasma, na verdade, é tudo misturado, mas didaticamente podemos dividi-lo em duas partes. O paraplasma, que é formado por estruturas não vivas, e o protoplasma é formado pelas organelas, né? Que é o diminutivo de órgãos. Isso fica meio confuso na cabeça de muita gente, eu procuro exemplificar no seguinte. Uma sopa de legumes, né? O que é uma sopa? Os legumes ali, né? E o caldo da sopa. Então, na verdade, sopa é tudo aquilo. Muito difícil a gente separar, né, o caldo dos legumes. Mais didaticamente, podemos dizer que a sopa é formada pelo caldo dela e pelos legumes ali imersos. Então é a mesma coisa. Citoplasma, temos aquele caldo gelatinoso dentro da célula, tudo misturado. Mas ali tem estruturas chamadas organelas e tem estruturas não vivas, que eu vou falar mais à frente, imersas também naquele citoplasma, naquele caldo, ok? Bem, vamos começar a falar das organelas principais que formam o citoplasma, né? O primeiro que eu vou falar são os ribossomos. O que são? Pequenos grãos soltos ou não no citoplasma, tá? Então, a principal função do ribossomo é a fabricação de proteína, né? Então, nós temos aqui, tá vendo esses pontinhos pretos aqui, ó? Representando os ribossomos. Reparem que nós temos pontinhos pretos soltos e outros pontinhos pretos grudados nessa estrutura aqui, que eu vou falar mais adiante, tá? Então, nós temos uma outra organela chamada retículo endoplasmático liso. O que são os retículos endoplasmáticos lisos, ou REL? Em alguns livros tem essa abreviação. São finas membranas espalhadas pela célula. Tá? Então, aqui, ó, são essas membranas aqui. Reparem que esse tipo aqui não tem ribossomo grudado nela. Tá vendo? Função principal dela: transportar substâncias e produção de hormônios. Então, nossos hormônios são fabricados dentro do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático rugoso. Também é a mesma coisa que o anterior, só que apresentam grudados na sua superfície os ribossomos. Funções principais: transportar substâncias
Isso aí é uma função comum no liso e no rugoso. E, além disso, por apresentar ribossomos grudados, né, na sua superfície, ele vai absorver, né, a função do ribossomo, que é a fabricação de proteína. Então, aqui, ó, nós temos o retículo endoplasmático, que passa a ser rugoso por apresentar na sua superfície ribossomos. Então, a função principal dessa organela é a síntese proteica, juntamente com os ribossomos. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi, dentro do citoplasma, ele é descrito como uma pilha de sacos achatados. Então, tem aqui a figura dele. Ó. Tá? Principais funções do complexo de Golgi: armazenamento e secreção de substâncias. Tá? Reparem que eu não falei em síntese. Secreção. Secreção significa expulsão. Então, aqui dentro é o depósito das substâncias produzidas no citoplasma. E quando a célula precisa, tá vendo essas pequenas bolinhas aqui, elas se desgrudam do complexo de Golgi e vai levar essas substâncias para onde está sendo necessário. Então, é secreção, significa a eliminação, né, a expulsão de substâncias que estavam armazenadas nele. Lisossomos são pequenas bolsas espalhadas pelo citoplasma. Tá? Eu faço uma comparação do lisossomo com o nosso estômago. São os estômagos das células. Então, as células não têm um estômago, tem vários. Só que não se chama estômago, e sim lisossomos. O que tem dentro desses lisossomos? Enzimas digestivas para fazer a digestão celular. Então, eu vou botar essa figura aqui para vocês, que é o ciclo da ação dos lisossomos. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que a célula realiza, né, a membrana plasmática realiza o transporte, né, o processo ativo, né, e passivo. Nesse caso aqui, um exemplo é a fagocitose, que é um tipo de processo ativo, né? O transporte é feito do exterior para o interior com gasto energético. Então, uma partícula sólida, ela é englobada pela membrana plasmática e entra para o citoplasma, que já recebe um outro nome, chama-se fagossomo. Então, o que é o fagossomo? É o resultado da fagocitose. O que vai acontecer? Esse fagossomo vai receber, né, um lisossomo primário. Então, o lisossomo, que é o estômago da célula, com enzimas digestivas no seu interior, vai acoplar a um fagossomo, tá? Transformando-se em vacúolo digestivo. Então, o que é o vacúolo digestivo ou lisossomo secundário? É a união do fagossomo com um lisossomo primário, para fazer com que a enzima digestiva que estava aqui dentro consiga digerir aquela partícula que foi fagocitada. Bem, aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ser digerido, o que for útil para a célula vai sair e vai ser usada pela célula, mas também vai ficar aqui dentro substâncias chamadas discretas, que são substâncias que não servem para a célula e a célula tem que expulsar. Então,
vai se transformar num vacúolo residual. O que é o vacúolo residual? É o que sobrou do vacúolo digestivo depois que as substâncias nutritivas saíram daqui e foram passar para a célula. Então, tudo isso aqui é o que a célula não quer e precisa expulsar. Então, o próximo passo é o que chamamos de exocitose ou plasmocitose. É a expulsão das partículas que a célula não precisa mais. Em alguns livros, vocês podem ler o seguinte termo: defecação celular. Tá? A célula está literalmente defecando aquilo que não será útil para ela. Ok? Outra organela importante são as mitocôndrias, tá? Que é a organela responsável pela respiração celular. Então, o oxigênio que é absorvido pela célula, juntamente com a glicose, vai para o interior da mitocôndria, que é uma estrutura microscopicamente parecida com isso. Isso aqui é um desenho esquemático. Aqui dentro dessa matriz vão ter enzimas mitocondriais que vão fazer a reação química do oxigênio com a glicose, resultando em liberação de energia. Tá? Centríolos. Centríolos, ó, até esse centríolos aqui é um exemplo daquelas substâncias não vivas presentes no citoplasma. Mas são estruturas extremamente importantes porque ajudam na divisão celular. A célula ela se divide por meiose. O que é meiose? Divisão celular, aonde de uma célula passa a existir duas células. E duas células, uma exatamente igual à outra. Então, o que compõe uma célula precisa estar nas duas de uma maneira equivalente. Então, quem vai organizar quando a célula está dividindo, em que 50% das substâncias fiquem numa célula e 50% na outra, para que se forme duas células idênticas, são os centríolos. Tá? Eles vão são dois centríolos que vão para os polos da célula e organizam a divisão celular para que a metade de tudo que tem na célula fique de um lado e a outra metade fique do outro lado para que ela possa se dividir ao meio. Então aqui, ó, esse aqui é um desenho esquemático de uma célula onde temos a pele dela, né, que é a membrana plasmática, o citoplasma, que é tudo isso aqui, né? Temos aqui as organelas, né, mitocôndrias, lisossomos, ribossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso, aqui, ó, rugoso, e aqui o liso, complexo de Golgi. E aqui nós temos o núcleo, que é o que a gente vai falar agora. Núcleo celular. Núcleo é o armazém de todas as informações sobre a função e a estrutura da célula. Tudo que a célula as instruções, né, o manual da célula, de como ela funciona, está dentro do núcleo. Controla todas as características do organismo. É no núcleo que temos a nossa bagagem genética. O núcleo funciona para transmitir os nossos caracteres hereditários. Por que isso, pessoal? Porque no núcleo nós temos o nosso DNA. Lembra que eu falei antes? São substâncias orgânicas, compostos orgânicos. Então, o DNA está dentro do núcleo celular responsável pela transmissão dos caracteres hereditários. E o núcleo, ele também tem uma subdivisão, tá? Carioteca, cariolinfa e os nucléolos. Então aqui, ó, o desenho
Esse aqui é o desenho de um núcleo, onde temos a carioteca, que seria a pele do núcleo, né? A parte protetora do núcleo, a membrana que envolve ele. Nós temos aqui, ó, diluído a cariolinfa e essa estrutura aqui que são os nucléolos. Então, os nucléolos são verdadeiras fábricas de ribossomos. Os nossos ribossomos são feitos aqui. E na cariolinfa que tem a cromatina. Cromatina é o nosso material genético, é DNA, formando os cromossomos. Aqui são os nossos cromossomos, que são estruturas formadas por DNA, que é responsável pelo funcionamento da célula e pela transmissão dos caracteres hereditários. E é isso, pessoal. Espero que essa aula sirva para ajudar vocês. Esse é o objetivo. Isso não impede que vocês busquem e se aprofundem mais no assunto. Tchau!